A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 5, que traz por título Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também SEJA-DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E em breve vamos postar também videoaulas e dinâmicas para a turma infantil, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica dos jovens. E na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 5, na terça-feira já estreou a lição de número 6, pois a lição de número 5 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 10 de outubro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 5 dos jovens, que traz por título Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Preste atenção, se você é professor, sempre recomendo, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica. Você também já sabe, no final dessa aula, vou fazer aqui uma dinâmica, e essa mesma dinâmica vocês podem aplicar na sua turma, tá bom? E quem quiser a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta acessar o nosso blog aí, por gentileza. Coloca aí no Google, Descomplicando a Teologia, o nosso blog vai aparecer. Você clica no menu dos jovens, lá você terá acesso a vários materiais dinâmicos, por escrito, explicação por escrito, alguns resumos desta aula e desta revista lá no menu dos jovens, tá bom? Já aproveita também, nos deixa um comentário lá que é bênção pura sem mistura. Agora veja só, se você quiser também, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Tudo isso para despertar o interesse da sua turma, para que você possa colocar sua turma para estar pensando cada vez mais. Aqui, por exemplo, você já pode perguntar, o que significa fé? Por que o cristão precisa ter fé? Como conseguir a fé? Como fortalecer a fé? Da mesma forma, como surgiu a vida? Como surgiu o universo? Como foi que Deus conseguiu realizar tudo tão perfeito? E por que Deus é o criador dos céus e da terra e da vida? Por quê? Então faça esses questionamentos para colocar sua turma para pensar. Mas preste atenção, você vai perguntar, mas não pode responder. Nesse primeiro momento você só faz lançar as perguntas e espera a resposta dos seus alunos, tá bom? Nem você pode responder, nem outro professor, nem superintendente, ninguém. É momento dos alunos. E se ninguém responder também, você não pode responder nesse primeiro momento, até porque no decorrer da sua aula essas perguntas serão respondidas, tá bom? Agora, depois da dinâmica e desse questionário com seus alunos, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Irmãos, nós sabemos muito bem, nós precisamos, na verdade, saber disso, viu? Ninguém pode ficar em dúvida em nome de Jesus. Nós sabemos muito bem que a vida teve uma origem, a terra teve uma origem, o universo teve uma origem, e essa origem está em Deus. Por que nós falamos que está em Deus? Porque Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Mas já com relação ao universo, a terra, o sol, a lua, os seres humanos, não. Eles passaram a existir de acordo com a palavra de Deus. Amém? Você entendeu esse processo aqui? Pastor, não entendi ainda não. Calma, 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 a aula só está apenas começando. Fique tranquilo, pois no decorrer dessa aula vou deixar bem explicado, vou deixar descomplicado para vocês que vocês possam dar uma aula excelente na sua turma. Eu sei que o tema é bastante complexo e vocês vão precisar de auxílio, tá bom? Fique tranquilo e fica conosco até o final. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude,
o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos de número 24, versículo de número 1. Irmãos, porque a terra é do Senhor, porque os seres humanos é do Senhor, porque tudo aquilo que habita na terra é de Deus. Sabe por quê? Porque foi Ele que criou. Ele é o dono de tudo. Por isso, Ele faz aquilo que está segundo a sua vontade. Ele faz aquilo que Ele quer. Por quê? Porque Ele é criador dos céus, da terra, dos seres humanos, do universo, do sol, do mar, do oceano. Tudo isso aí, quem criou foi Deus. Por isso, somos dele. Somos criaturas de Deus, tá bom? Calma, calma. Eu sei que você está dizendo por aí, mas pastor, agora eu sou filho de Deus. Claro que é. Quando você aceita Cristo Jesus, você passa agora a ser chamado filho de Deus por ter aceitado e crido em Cristo, tá bom? Mas isso também não nos tira como criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Você pode ser filho agora, mas você também foi criado por Deus. Amém? Entendeu aí? Vamos dar seguimento. Vamos dar seguimento agora com o resumo da lição. Os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus criou tudo e governa as suas criaturas. Irmãos, vou falar a verdade, viu? Você acreditar, você ensinar que tudo aquilo que existe nasceu de um nada, pelo amor de Deus, viu? Só o sangue de Jesus. Irmãos, não tem condições nascer do nada algo tão perfeito quanto o universo. Não tem como nascer do nada algo tão perfeito quanto eu e você. Existiu-se um Criador, um ser inteligente, um ser moral. Existiu sim um ser todo-poderoso que pode fazer o que quer. Porque ele do nada, presta atenção, ele do nada criou os céus e a terra. Ele que criou, porque ele tem esse poder, ele tem essa autoridade de fazer aquilo que ele quer, porque ele é Deus e pode fazer o que quiser e quando quiser. Ah, pastor, e porque Deus não cria não sei o que lá? Porque Deus... Calma, irmãos, ele faz o que ele quer. Nós estamos aqui para obedecer a Deus e não Deus está nos obedecendo. Então o universo não nasceu do acaso, nasceu porque foi criado por Deus. Presta atenção, o universo não nasceu do acaso, sem nenhuma ordem, não. O universo nasceu através da ordem de Deus. Haja, através da palavra do Senhor, tudo que existe foi gerado. Amém? Entendeu essa questão aqui? O universo não nasceu do acaso, foi criado por Deus. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. Presta atenção, lá no meu Instagram, você já sabe, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias eu posto um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e compartilhar com seus alunos, tá bom? Lá também no nosso Instagram você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador, são materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para estar nos seguindo lá também no nosso Instagram, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. Deus preserva a sua criação. Terça-feira, Deus sustenta a terra. Quarta, os céus são obra das mãos de Deus. Quinta, o mundo e tudo que nele há é passageiro. Sexta, aquilo que não vemos é eterno. Sábado, o Deus Criador fará novas todas as coisas. Domingo é o título da nossa lição. Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que é a nossa leitura oficial, que está em Salmos, de número 33, versículo 6 ao versículo 9. Logo após, Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 29. Vamos colocar os nossos alunos para ler a Bíblia Sagrada, viu? Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: quem tem medo das teorias que explicam a origem da vida e do universo? Nós não temos receio de estudá-las, pois cremos que Deus criou e sustenta o universo e a vida. A temática da lição deste domingo é a respeito do criacionismo. Veremos que a criação é um fato descrito nas Escrituras Sagradas. Já a teoria da evolução e outras que tentam explicar a origem da vida e do universo, oponentes ao criacionismo, carecem de muitos argumentos para tentar, de forma mirabolante, explicar a origem da vida e evolução das espécies.
O cristão tem a certeza de que Deus, de forma inteligente, criou todas as coisas que existem, não sendo viável, portanto, acreditar que o mundo e os seres humanos foram criados por meios de processos de melhoras com o passar do tempo, ou que é o resultado do acaso ou de uma explosão cósmica, como afirma a teoria do Big Bang. Veja só, irmãos, nós vamos estudar um pouco hoje acerca do criacionismo e também evolucionismo. Vamos estar lidando tanto com um quanto com o outro. Nós sabemos muito bem que o evolucionismo ensina que tudo que existe foi um processo de evolução, foi evoluindo, crescendo, se desenvolvendo e chegou até o universo e também os seres humanos. Mas, no entanto, nós acreditamos no que está escrito na Bíblia Sagrada, que tudo não foi um processo de evolução, mas sim de criação. Deus, ele criou. Deus, ele disse, haja luz e houve luz. Deus diz, haja árvore e houve árvore. Através da palavra de Deus gerada, dita, toda a palavra de Deus gerou vida, gerou transformação, gerou movimento. A palavra de Deus é que trouxe vida a todos os seres humanos e também a nossa terra, o nosso universo, o nosso sistema solar foi criado por Deus. Por isso, nós cremos no criacionismo. Deus, ele é autor de toda a vida. Deus, ele criou tudo e todos. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título o ensino científico. No item 1, o método científico. Preste atenção. O que significa? De forma resumida, podemos dizer que é um conjunto de regras que formam etapas a serem seguidas para obter o conhecimento durante a investigação científica. De maneira bem sucinta, podemos afirmar que o método científico nada mais é do que fazer uma pergunta, supor uma resposta, testar a resposta e chegar a uma conclusão. Veja só, o método científico é a forma de testar as possibilidades para comprovar a existência, para comprovar as características. Então, o método científico é todo o procedimento que é feito para verificar a existência de algo, para comprovar o poder, para comprovar a eficácia de determinadas situações ou seres, tá bom? Então, o método científico é que vai verificar e confirmar se é verdadeiro, se é falso, se está certo, se está errado, tá bom? O comentarista aqui colocou algo interessante. O método científico trabalha o seguinte: fazer um questionário, fazer uma pergunta, depois dar várias respostas para essa pergunta e depois verificar qual resposta está correta. Eu achei interessante, viu? Fazer uma pergunta, depois levantar várias hipóteses dessa pergunta e depois ir verificando qual resposta está certa e qual resposta está errada e por quê. Porque o método científico vai trabalhar muito por quê, quando, para que possa ser comprovado aquele ensinamento, aquela teoria. Amém? Dando continuidade ao nosso tópico 1, o item 1, destaca o seguinte parágrafo. O método científico é livre de preconceitos do que se refere a teorias, ideias filosóficas ou religiosas. Com a pesquisa, espera-se que os dados coletados apresentem novos conceitos. O cientista vai buscar sintetizar descoberta em uma lei, uma equação, por exemplo. Então, por um processo de indução, o cientista chega a algumas hipóteses mais amplas e os princípios com o objetivo de juntar várias leis possíveis. A partir de diferentes teorias, o cientista tentará então apresentar as hipóteses que sejam possíveis de serem testadas por meio da observação. Por fim, espera-se que os testes confirmem as hipóteses relativas a uma das teorias sugeridas no processo. Em outras palavras, é levantado vários questionamentos. Por que disso? Quando surgiu? Como foi isso? Então é feito vários questionamentos. Após isso, levanta-se várias teorias e depois vai ser testada. Aquela teoria que tiver mais coerência começa a ser testada, verificada em uma equação, em uma solução de problemas, nas questões das leis, na questão da genética, na questão científica. Então é necessário fazer vários testes para verificar a possibilidade real daquilo ser verdade, daquilo realmente ter acontecido e como é dito. Então, tudo precisa ser testado, verificado para confirmar a sua existência ou a não existência. Ainda no primeiro tópico, primeiro item, destaca o seguinte parágrafo.
O crente entende e faz uso do método científico, mas nós não precisamos dele para crer que Deus criou e formou os céus e a terra, pelo poder da sua palavra. Nossa fé deve estar pautada nas Escrituras Sagradas, naquilo que nos foi revelado por Deus mediante o seu Espírito Santo. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus e dada pelo Espírito Santo. Não vivemos uma fé baseada em experiências humanas particulares ou achismo. Não, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aquilo que está escrito é verdade. Eu creio, eu acredito, eu sigo. Agora vamos para o primeiro tópico, segundo item, que traz por título: de que se ocupa a ciência? Observe. Segundo o dicionário, é um corpo de conhecimento sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Mas como explicar a fé? Como explicar Deus? Não temos como explicar utilizando a ciência, mas somente pela revelação da palavra de Deus e nossa experiência com Ele. Quem conhece a Deus pode crer na sua existência e no seu poder criador. Então veja só, o método científico, a ciência, trabalha com observação, identificação, pesquisa, explicação e assim por diante. Mas, no entanto, como explicar a Deus? Como explicar a nossa fé, já que a nossa fé não pode ser calculada, não pode ser medida, não pode ser observada, não pode ser experimentada. A fé é de cada um. Agora, então, como experimentar Deus? Como fazer experiência com Deus? Como comprovar a existência de Deus utilizando o racional, um cálculo matemático? Como conseguir fazer isso? Não tem como. Mas, no entanto, porque nós não podemos experimentar, como nós não podemos verificar a existência de Deus, isso não quer dizer que ele não exista. Isso quer dizer que nós somos limitados. Você está entendendo? Isso não quer dizer que Deus não exista, porque nós não podemos pegar, nós não podemos experimentar, verificar a sua existência utilizando a metodologia do método científico. Mas, no entanto, você que crer, você que medita na palavra, você que crer na palavra de Deus, você crer na existência dele e através disso ele se revela para você. Então não tem como através do método científico conhecer a Deus. Qualquer pessoa que quiser ter alguma informação com ele, basta orar a ele, basta adorar a ele, basta meditar na palavra. Pois é na palavra de Deus que nós temos a certeza, a convicção que Deus ele existe, porque está escrito. E nós cremos que tudo aquilo que está escrito é a sua palavra e serve para a edificação espiritual minha e da sua vida. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: criar e manter. Observe, a Bíblia afirma que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar. Ele não apenas criou, mas também zela pela segurança da criação. O nosso Pai é aquele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, com relação ao tamanho, viu? Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías capítulo 40, versículo 22. Tudo que Deus criou tem um propósito específico. Logo, o universo foi criado de forma inteligente para favorecer a vida em nosso planeta. Segundo o cientista, se a Terra estivesse mais próxima do Sol, o calor excessivo impossibilitaria a vida aqui. Tal fato não é por acaso e só fortalece a nossa fé de que uma mente inteligente coordenou todos esses fatores para que se pudesse estar aqui. Isaías capítulo 45, versículo de número 18. Veja só, é interessante você perceber o seguinte: Deus é criador de tudo. Através da sua palavra, Deus criou o universo. Deus ele criou a terra, as árvores, o mar. Tudo aquilo que existe, Deus ele criou através da sua palavra. Claro que o homem ele fez do pó da terra. Amém? Mas o universo, o espaço, o sol, as estrelas, tudo isso foram criados segundo a sua palavra. Mas, no entanto, Deus ele criou e mantém também. Irmãos, existe uma organização tremenda com relação à natureza, com relação ao espaço,
com relação aos oceanos, maré baixa, maré cheia. Tudo isso é Deus que domina, é Deus que controla tudo isso. Para você ver, olha só a cadeia alimentar dos animais. Cada um vai se alimentando de outro, o maior se alimenta do menor e assim sucessivamente. Para que possa existir vida, existe também a cadeia alimentar, onde o mais forte vai se alimentando do mais fraco e um serve de alimento para o outro. O que é isso? É a cadeia alimentar, é o controle existencial através de Deus. Deus, ele criou a cadeia alimentar. Deus, ele criou as organizações, o poder, o controle. Foi colocado até aqui a questão do Sol. Se o Sol estivesse mais um pouquinho mais próximo da Terra, na Terra não teria vida, porque o calor seria insuportável. O que é isso? É o poder de Deus, é a grandeza de Deus realizando milagres e deixando claro, existe um tempo determinado para as coisas, existe um limite. E eu acho interessante você perceber isso. Existe o limite das coisas. O que pode, o que não pode, mar seca, maré alta, maré baixa, lua cheia, lua vazia, lua minguante. Tudo isso aqui o que? São etapas colocadas por Deus. E por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu creio na existência de Deus. Eu creio que Deus criou os céus e a terra e me criou também. E você também crê sobre isso? Diga por gentileza, pergunte na sua turma. Faça esses questionamentos aos seus alunos para ver quais são as dúvidas que ele tem e você vai estar direcionando, sanando essas dúvidas, porque os nossos jovens vão participar de faculdade, universidade, vão ser questionados e nós que somos professores precisamos passar base bíblica e conhecimento para que quando ele chegue lá na faculdade não venha se desviar do caminho do Senhor. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Pergunta a você, está gostando? Está entendendo? Então tem um convite especial para fazer para você, viu? Presta atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro e receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Por isso, venha ser membro, que traz por título O Surgimento da Ciência Moderna. No item 1, a ciência moderna. Veja só o que significa. Segundo Palmer, os procedimentos e modelos de pensamentos que eventualmente ordenam a ciência moderna começaram a tomar forma no século XV com Copérnico e continuou no século XVI com outros astrônomos e matemáticos. Podemos concluir que é algo relativamente novo se comparado à formação da Terra. Sabemos que o Senhor criou todas as coisas, entretanto, ele não foi criado, não tem um princípio ou fim, não está limitado ao tempo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Muitas teorias da ciência moderna já não são mais aceitas em nosso tempo. Porém, Deus e sua palavra não têm prazo de validade. E eu acho interessante você perceber aqui a argumentação do comentarista, onde destaca o seguinte: a ciência passou por várias modificações, inovações, tanto que existe a ciência moderna. Mas, no entanto, a ciência moderna não tem como experimentar a Deus, comprovar a existência de Deus. Primeiro, porque o próprio Deus já se revelou. Basta você
crer para acreditar na existência dele. É uma decisão sua crer ou não crer, aceitar ou não aceitar, praticar ou não praticar. A decisão é nossa. E, no entanto, a ciência passa por várias modificações. Algo que era verdadeiro no passado, hoje já não é mais verdade. Algo que era comprovado no passado, hoje já não é mais comprovado. Por que isso, pastor? Porque a ciência passa por várias evoluções, várias modernidades. Mas, no entanto, Deus não. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Ele continua sendo eterno, porque ele é Deus. Deus, ele não teve um princípio. Deus, ele não tem um fim. Deus, ele é eterno, porque ele não teve princípio e também não tem fim. Por isso nós devemos acreditar, crer nele, obedecer à sua vontade, porque ele conhece todas as coisas. Ele tem o conhecimento de tudo. E tudo aquilo que ele fala, é por isso que tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada, todo o conhecimento científico contido na Bíblia é a verdade. Ninguém consegue desfazer da palavra, ninguém consegue desqualificar aquilo que está escrito, porque foi Deus que inspirou. É por isso que aquilo que as ciências demoram para descobrir, a Bíblia Sagrada já falava, já tratava sobre isso. Vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: podemos acreditar na Bíblia e a ciência ao mesmo tempo? Observe. Sim. Entretanto, por intermédio das Escrituras Sagradas, cremos que Deus é o Criador da terra e dos céus. Ele conhece tudo sobre o ser humano e sobre a ciência. Seu conhecimento é ilimitado. O Senhor conhece todas as respostas para cada pergunta científica que já foi feita. Nada está oculto aos seus olhos, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ele é o único que sabe tudo o que o homem pensa. Precisamos ter maturidade cristã para não sermos enganados pelas vãs filosofias e as teorias da ciência que tentam desacreditar a palavra de Deus e o seu poder. A maturidade espiritual vem com o exercício das disciplinas cristãs, leitura da palavra, oração e jejum. Não seja menino no entendimento. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Irmãos, veja só. A ciência está aí para comprovar aquilo que Deus realizou, aquilo que Deus criou. Então a ciência vai também comprovar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Mas, no entanto, é limitada. Não tem como explicar a existência de Deus, o poder de Deus e a grandeza de Deus. Não tem como ele chegar até a Deus. Amém? Não tem como eles chegarem até a Deus. Com relação à comprovação de Deus, os cientistas não conseguem. Mas eles podem sim e devem verificar, estudar tudo aquilo que Deus criou. Os céus, a terra, o mar, os seres humanos, o homem. Os cientistas podem sim estudar e devem. Por isso, nós que somos cristãos, nós não devemos ser contra a ciência. Nós não podemos acreditar em tudo que a ciência diz, principalmente se a ciência está ensinando algo, levantando algumas teorias que não estão de acordo com a palavra de Deus, se não estão sendo comprovadas ou verificadas na Bíblia Sagrada. O cientista pode falar o que quiser, o cientista pode comprovar o que quiser. Mas você que é cristão precisa pegar aquela teoria, aquela verificação e examinar agora, não com seus olhos. Examinar não com os olhos agora do cientista, mas de acordo com a palavra de Deus. Você precisa verificar tudo. Será que a Bíblia Sagrada diz isso? Será que está de acordo com a... Será que Deus falou sobre isso? Então nós, assim como cientista, tem que fazer vários experimentos. Presta atenção, viu, professor? Assim como cientista precisa fazer vários experimentos para comprovar as suas teorias, nós que somos cristãos temos que fazer a mesma coisa. Pegamos as teorias dos cientistas e levamos para a Bíblia Sagrada para comprovar. É verdade, é mentira, está certo, está errado. Te pergunto, você tem feito isso? Examina tudo, irmãos, retém o que é bom. Examinai tudo, retém o que é bom. Pega toda a teoria, examina de acordo com a Bíblia. E se tiver escrito de acordo com a palavra de Deus, é verdade. Pode ficar tranquilo que a ciência está na verdade, desde que esteja de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada. E não o contrário, viu? A Bíblia, irmãos, não precisa ser verificada por ninguém. Ela é a palavra de Deus.
e eu creio nisso e sigo a Bíblia cada vez mais na minha vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: a leitura científica e bíblica. Veja só, a Bíblia não é um tratado científico. Entretanto, nela, em especial, no livro de Gênesis, encontramos a explicação para o princípio do universo, da terra, das pessoas, do pecado e do plano da salvação divino. Muitos cientistas cristãos foram motivados pela Bíblia a estudar, pesquisar e escrever suas teses e livros. Segundo Debye, as primeiras pessoas a usarem o método científico eram cristãs. Você pode estudar, aprender e buscar conhecimento, mas não deixe de ler e meditar nas Sagradas Escrituras, pois ela vai proteger você de toda mentira e engano da extrema corrupção que haverá nos últimos tempos. As Escrituras Sagradas armazenam o poder de Deus em seu interior para você usar quando precisar, em especial no universo acadêmico. Presta atenção, irmãos. A Bíblia Sagrada é a favor da ciência. Converse com seus alunos sobre isso, tá bom? Já foi até dito por professores que a Bíblia fica de um lado e a ciência fica do outro. Já tiveram pessoas que falaram que a ciência não é de Deus. Isso é inverdade. Não é verdade. Por quê, pastor? A Bíblia Sagrada fala muito acerca de ciências. A criação é uma ciência. É um estudo que precisa ser feito. A criação do homem é uma ciência. Então, tudo precisa ser estudado e verificado. Claro que sim, irmãos. Tudo aquilo que foi criado por Deus pode ser estudado, pesquisado, porque pode servir para o próprio homem. Veja só, quantas vacinas foram descobertas? Quantos remédios foram descobertos por causa da ciência? Estudando uma árvore, estudando uma folha. Tudo isso serve de experimento e pode trazer benefícios também para a nossa saúde. Então, a ciência é sim de Deus. A ciência provém sim de Deus. O conhecimento, a sabedoria vem de Deus. E o cristão pode e deve ser cientista. Como foi dito aqui, os primeiros experimentos que foram feitos para verificar aquilo que foi criado por Deus e como foi criado, primeiramente foi feito por cristãos. Então a Bíblia aprova sim a ciência. O que a Bíblia não aprova são cientistas. Presta atenção, o que a Bíblia Sagrada não aceita, não concorda, são com cientistas que querem combater a palavra de Deus, querem negar a existência de Deus, querem comprovar com seus métodos de verificação, de experimento que Deus não existe. Como é que você vai experimentar algo que é muito superior a você? Como é que você vai experimentar algo que é transcendente, que é eterno? Nós que somos limitados, somos nós que não temos o conhecimento para chegar até Deus, para experimentar a Deus. Por isso, isso não significa que Deus não exista. Então, crente deve e pode estudar ciência. Na verdade, precisamos ter cientistas cristãos que vão meditar na palavra de Deus. Mas, no entanto, presta atenção também, viu? Nenhum conhecimento pode te afastar de Deus. Se você não tem maturidade espiritual, se você não tem experiência com Deus, não vá estudar aquilo que você não está preparado. Primeiro, se fortaleça. Tira suas dúvidas com Deus. Viva uma vida de oração, de jejum, de meditação da palavra, para que as tuas incertezas, para que as suas dúvidas possam ser sanadas. Assim você vai conseguir verificar o que você quiser e nada nem ninguém vai bater. Nada nem ninguém vai matar a sua vida espiritual, a sua fé em Deus. Até porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, proteja a sua fé. Vamos batalhar pela nossa fé, para que ninguém venha acabar com aquilo que Deus colocou em nós. Amém? Você entendeu aqui essa parte? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas também já pergunto, né? E você já está inscrito no nosso canal? Gente, deixa o like, é de graça. Não custa nada, pelo amor de Deus, viu? Agora sim, Deus te abençoe. Antes de falarmos acerca do terceiro tópico, vou deixar aqui um aviso, viu? Na descrição desse vídeo tem um link para quem quiser baixar o nosso aplicativo e assim receber vários materiais de uma forma gratuita e também os nossos vídeos de uma forma organizada, tá bom? Veja só,
Na descrição desse vídeo, vou deixar o link, baixar o aplicativo grátis do nosso canal e assim você terá acesso a vários materiais de uma forma gratuita. Se você tiver alguma dificuldade para baixar o aplicativo, no final dessa aula vou deixar um vídeo explicando como baixar. Fica tranquilo, demora em torno de 40 segundos. É só você seguir os comandos, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a origem. No item 1, o início absoluto. Observe. O livro de Gênesis inicia com a afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Antigo e o Novo Testamento revelam, no princípio absoluto, só havia Deus e que todo mundo foi formado por ele. Einstein, um renomado cientista, reconheceu a presença de um poder racional superior. Ele era muito inteligente, por isso reconheceu que alguém infinitivamente maior criou todas as coisas. Newton descobriu a lei da gravidade, mas não a inventou. O criador dela é Deus. Ele criou cada molécula, átomo, cada pedacinho do universo com um propósito, uma função. Meus professores, eu acho interessante você conversar com seus alunos exatamente acerca da criação de Deus, do poder de Deus. Os nossos alunos precisam ter conhecimento teológico. Precisa conhecer Bíblia Sagrada, precisa ler na Bíblia acerca da criação de Deus, como Deus criou o sol, como Deus criou a lua, como Deus criou o universo. Não adianta ter o conhecimento teórico, precisa ler na Bíblia Sagrada, saber procurar na Bíblia, identificar o versículo que trata acerca da salvação do universo, do homem e assim por diante. E você que é professor tem esse papel, tem essa função de levar a palavra do Senhor de uma forma facilitada, de uma forma que ele possa entender e assim aprender. Sabe por quê? Nossos jovens vão precisar colocar em prática. Quando chegar na escola, na faculdade, na universidade, os alunos vão precisar de conhecimento. E cabe a quem ensinar, você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Para você ver, um dos maiores cientistas do mundo, Einstein, era cristão, acreditava na existência de Deus. Até porque, como o rapaz era bastante inteligente, ele disse: não tem condições de tudo aquilo que existe não ter tido uma mente criativa, uma mente inteligente. Se ele que era inteligente descobriu o seguinte: olha, para fazer o céu, para fazer a terra, do jeito que há, do jeito que existe, só pode ter uma mente criativa, uma mente inteligente. Quem é essa mente inteligente, esse ser criativo? O nosso Deus. Ele criou os céus. Irmãos, ele criou as praias. Eita maravilha. Quer saber o seguinte? Na sua cidade ou no seu estado tem praia? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eu gosto de uma praia, viu? Pastor e crente vai na praia. Coloca aqui, por gentileza, nos comentários se crente vai pra praia, viu? Coloca aqui nos comentários que eu vou responder se pode ou não pode ir. Deixa aqui nos comentários. Agora o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título um acaso. Veja só. O universo é tão complexo e perfeito que jamais poderia ter surgido de um acaso. Também não surgiu da teoria chamada Big Bang. Você já deve ter ouvido falar que essa teoria afirma que o mundo veio existir subitamente como resultado de uma explosão. Deus criou o universo do nada. Logo, a matéria não é eterna, é criada. Somente Deus é eterno e a existência do mundo depende inteiramente dele. Um acaso, do nada surgiu a Terra. Não foi dessa forma. Um ser pensante, um ser criativo, um ser poderoso chamado nosso Deus, chamado Yahvé, né? Chamado Jeová, o nosso Deus. Ele criou os céus e a terra através da sua palavra. Ele falou e aquilo aconteceu. Ele disse: haja luz, e a luz apareceu. Ele disse: haja oceanos, e o oceano surgiu. Então, Deus, ele cria tudo através da sua palavra, através do seu pensamento. Ele pensou como seria o oceano e disse: haja, e assim aconteceu. Então, irmãos, é necessário conversar com seus jovens acerca disso. Não foi de um acaso, não. Foi tudo bem projetado, bem arquitetado. E imagine só se o universo fosse criado por um acaso, sabe? Do nada surgisse. Já pensou, irmãos? E haveria essa organização, essa beleza, irmãos, as cores, irmãos, a genética, sabe? A formação, as cores, os tamanhos. Tudo isso deixa claro, existe um ser criador, existe aquele que criou tudo e quem criou foi o nosso Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: Deus e o acaso.
Jacques, ganhador do Nobel de Medicina, por suas descobertas sobre o controle genético da síntese de enzimas e vírus, afirmou que as mutações genéticas são acontecimentos que os cientistas não conseguem prever. Logo, tal fato não significa que não exista uma causa. Então, podemos dizer que a existência de Deus é a causa primária, ou seja, aquilo que deu origem a todas as coisas. Segundo Charles, as experiências não provam que a vida pode surgir espontaneamente da natureza. Ao contrário, elas dão evidências experimentais de que a vida só pode ser criada por um ser inteligente que dirige e controla o processo. Ou seja, não aconteceu nada por um acaso. Existe um ser pensante, criativo, criador de tudo. E nós sabemos que esse ser criativo é o nosso Deus. Então observe, para que as coisas possam existir, necessita de uma causa primária. Necessita existir algo. E nós sabemos que o universo foi criado. Ou seja, ele foi criado. Para você entender, houve um tempo, não sei quando, não sei como, que o universo não existia. A única coisa que existia era o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é eterno. E entenda, houve um momento que o universo, a Terra, nada disso existia, porque foram criados por Deus. Agora, tudo aquilo para existir precisa de uma causa primária. Quem é a causa primária do universo? O Deus que criou os céus e a terra. Ele é a causa primária. Aí você pergunta, sim, pastor, e Deus, qual a causa primária de Deus? O próprio Deus, porque ele é eterno, ele sempre existiu. Ah, pastor, isso é muito difícil. Vou confessar, é verdade, mas no entanto, se você orar a Deus, se você buscar o Senhor, ele vai se revelar a você cada vez mais e você vai poder ouvir a voz de Deus falando com você. Você vai poder sentir a presença de Deus te abraçando, te fortalecendo. É por isso que nós que somos cristãos, nós acreditamos na Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus, mas também porque nós sentimos a Deus, nós sentimos o seu abraço, nós ouvimos a sua voz falar e direcionar os nossos passos. Se ou não, deixa aqui nos comentários se você já ouviu a voz de Deus, viu? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: cremos que Deus é o Criador do universo e os seres humanos não são combinação de fatores aleatórios que acidentalmente se juntaram, deram origem à vida. Não tenha medo ou vergonha de revelar a sua fé em Deus, pois é preciso ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que no criacionismo. Como crentes em Jesus Cristo, não desprezamos a ciência, mas cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Ela tem todas as respostas a respeito da criação, do universo e do homem. Veja só, para você entender, irmãos, é muito mais difícil, é muito mais complexo acreditar na teoria. Teoria, não é certeza, não está comprovada, é apenas uma teoria acerca da evolução do que você crer na existência de Deus. É muito mais difícil acreditar, irmãos, na evolução. Não tem condições de comprovar. De um acaso, de uma evolução, vai surgindo as coisas perfeitamente em ordem. Tudo isso controlado, tudo isso certinho, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de falha. Olha só, até a distância do Sol para a Terra foi bastante calculada. A distância certinho para que o Sol não destruísse a Terra está na distância certa. Quem fez isso foi o nosso Deus. Você crê? Deixa aqui, por gentileza, um brado de glória, de aleluia. Irmãos, Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Nós precisamos acreditar cada vez mais na sua palavra, na sua convicção. Nós precisamos cada vez mais acreditar na sua palavra. E outra coisa, qualquer dúvida, conversa com ele. Coloque seu joelho no chão e Deus vai se revelar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pergunta a você o seguinte: gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas já vou avisando, não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica, que eu creio que vai ser bênção pura sem mistura. Sem demora, vamos para a nossa dinâmica? Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 5, que traz por título: Fé para crer que a vida não surgiu do acaso.
Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E em breve vamos postar também materiais para a turma infantil, juniores, primários e jardim de infância, viu? Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento, viu? Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. E às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 5, na terça-feira já estreou a lição de número 6, pois a lição de número 5 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa dinâmica no dia 10 de outubro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 5 dos jovens, que traz por título Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Veja só, eu estava aqui observando a lição de número 1 até a lição de número 5. Essas 5 lições têm uma conexão, pois está falando acerca de Deus, a Bíblia Sagrada e a ciência. Olha, existe uma conexão da lição de número 1 até a lição de número 5. Deus, a Bíblia, a fé para crer na existência de Deus, na existência da Bíblia, na existência do ser, do conhecimento científico. Então existe uma conexão. Por isso, recomendo você fazer o seguinte: separar algumas perguntas de cada lição. Da lição, por exemplo, de número 1, você pode tirar de 2 a 3 perguntas. Da lição número 2, 2 a 3 perguntas. Da 3, da 4, da 5 e assim por diante, tá bom? De acordo com a sua turma. Então você vai ver quais são as informações mais importantes que tem na lição de número 1, por exemplo. Já que essas lições, existe uma conexão entre elas, você pode pegar algumas perguntas das 5 primeiras lições, formar um questionário e levar para os seus alunos, para que eles possam estar respondendo, tá bom? Ah, pastor, quais perguntas eu faço? Calma. E você já sabe, caso você queira essa dinâmica digitada com todas as perguntas e os questionários, basta você acessar o nosso blog. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu Jovens. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e uma explicação por escrito desta aula, tá bom? Então lá no nosso blog vou colocar todas as perguntas já com as respostas, para que vocês possam imprimir e levar para os seus alunos. Mas vamos lá. Por exemplo, na lição número 1, você pode perguntar muito bem qual é o significado da palavra fé. O que significa fé? Aí você coloca os critérios e ele vai estar marcando um X abençoado. Você também pode estar perguntando, a declaração de fé da Assembleia de Deus, como é que define a palavra fé? Olha, como a declaração de fé da Assembleia de Deus define a palavra fé. Então você pode fazer essas perguntas e levar para os seus alunos, tá bom? Pode formular um questionário, imprimir e levar para essa turma. Somente marcar um X para adiantar o serviço. Pode ficar tranquilo, lá no blog vou deixar todos os questionários já com as perguntas, tá bom? Mas pergunta a você é o seguinte: você vai fazer essa atividade? Ficou em dúvida, pastor? Achei difícil. Pode modificar as perguntas. Faça as perguntas de acordo com aquilo que você ensinou, tá bom? Mas só peço o seguinte: se você gostou da atividade, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família, viu? Já aproveito também para lhe fazer um convite. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos.
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações para se tornar membro. Você sabe, aqui é bênção pura sem mistura. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição dos jovens, que traz por título Fé para crer que a vida não nasceu do acaso. Presta atenção, professor. Eu disse para vocês na primeira dinâmica. A lição de número 1 até a lição número 5 existe uma conexão, que fala acerca de Deus, conhecimento científico e a Bíblia Sagrada. Então essa dinâmica também vai servir como resumo dessas 5 lições. Mas calma, vai ser um pouquinho diferente da primeira, tá bom? Nessa daqui você vai pegar o seguinte, você vai estar pegando as leituras diárias. Olha, as leituras diárias, que tem aqui versículos da Bíblia Sagrada, olha, as leituras diárias das 5 primeiras lições. Ah, pastor, vai ficar muito. Pega das 2 últimas, das primeiras, depende da sua organização. Mas as 5 lições existe uma conexão. Se você quiser também, pode pegar o seguinte, pega 2 dessa lição, 2 da outra, 2 da outra e assim sucessivamente. Mas vamos valorizar a leitura diária, tá bom? Então preste atenção, na leitura diária tem versículos que tratam acerca de Deus, do conhecimento, da sabedoria, da ciência, da Bíblia Sagrada e de fé. Então você vai estar pegando esses versículos, colocando em tiras, olha, os versículos da leitura diária, da lição número 1 até a lição número 5, colocar em tiras e vai levar para os seus alunos, para que eles possam fazer a leitura e trazer uma explicação. Eu disse, se você quiser, você pode pegar 2 de uma, 3 de outro, fica à vontade. Mas vamos valorizar a leitura diária, até porque assim também já vai motivar a participação dos seus alunos. Ah, pastor, mas eu já explorei, eu já falei com os meus alunos. Fica tranquilo, é melhor ainda. Assim você vai perceber se os seus alunos estão guardando aquilo que é ensinado ou não. Você está entendendo? Ah, pastor, eu não trabalho com leitura diária. Já é o momento de você estar trabalhando. Ah, pastor, eu já trabalhei com a leitura diária. Assim é bom que você vai verificar se os alunos estão guardando aquilo que foi ensinado ou não, tá bom? Presta atenção para a nossa dinâmica. É só pegar as leituras diárias. Olha que tem aqui os versículos, da lição número 1 até a lição número 5, colocar em pedacinho de papel em tiras, levar para os seus alunos. Se você quiser, pode colocar dentro de uma bola de assoprar, dentro de um envelope, dentro de um bombom, dentro de uma caixinha surpresa, depende da sua organização e do seu tempo. Mas a atividade é essa, os alunos vão pegar o versículo, fazer a leitura e trazer uma explicação daquilo que ele lembra ou aquilo que ele entendeu da leitura, tá bom? E você sabe, é bênção pura sem mistura. Pergunta a você, você gostou? Vai fazer alguma modificação? Fica à vontade, meus irmãos. Eu tenho dito aqui que eu trago tão somente sugestão de atividade para que você possa realizar, mas fique à vontade para modificar. Ah, pastor, eu vou levar a leitura diária e vou colocar no cartaz. Excelente. Ah, pastor, eu vou colocar numa caixa surpresa. Excelente. O aluno que trouxer a melhor explicação vai ganhar um bombom. Excelente. Deixa Deus te usar a criatividade. Só peço o seguinte, se você gostou e vai utilizar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. E lembrando a todos, viu? Quem quiser baixar o nosso aplicativo, basta entrar agora na descrição desse vídeo, que vai estar lá um link, olha, baixar o aplicativo grátis, para que você possa ter acesso aos nossos materiais de uma forma organizada e também gratuita, tá bom? Ah, pastor, estou com dificuldade de baixar o aplicativo, o que é que eu faço? No final dessa dinâmica, vou deixar um vídeo explicando como baixar o aplicativo. Demora em torno de 40 segundos, não é pesado, porque é feito de links, então não vai gastar nada da sua memória, tá bom? Fique à vontade para baixar também o nosso aplicativo e assim ter acesso a vários materiais de uma forma gratuita. A paz do Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais.
Meus irmãos, tudo bem? Vou estar mostrando aqui agora como baixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link, vai esperar um pouquinho, você vai clicar em instalar, depois vai aqui nos três tracinhos, tá bom? Que tá aqui, ó, nos três tracinhos, como está mandando, adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal, adicionar, pronto. É só esperar aqui agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar. Você está vendo aí, ó? Verificando. Só aguardar aí, ó. AP instalado. Tá vendo? E é só você botar abrir, ou você pode sair daqui e ele vai estar aqui. Tá vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo. Você terá acesso a várias informações, ó, o meu curso, os vídeos de adultos com a dinâmica, dos jovens com a dinâmica, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, o blog diretamente aqui, olha, o blog, clicou, ó o menu, tá vendo o menu? E aqui tem tudo, ó, aceitou, e aqui tem todo o material, tá vendo? Se você quiser o menu aqui, ó, clicou aqui, ó, de adultos, e assim sucessivamente, olha, aceitar tudo aqui, ó, todos os materiais, clicou, você vai ter acesso aos materiais, tá bom? Aqui você tem do nosso Instagram, cursos, tá nosso grupo de informações, ser membro, camisas, tudo isso. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.